Oi pessoal, eu espero que vocês todos estejam bem e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o processo de descarregamento ou descarga de um capacitor. Mas para explicar para vocês sobre a descarga de um capacitor, eu vou falar de uma outra coisa completamente diferente, fazendo uma analogia, na verdade, com a chamada lei de Torricelli, que vocês encontram na literatura também como teorema de Torricelli. Tá? Não é aquela lei de Torricelli das velocidades na cinemática, né? Que o quadrado da velocidade é a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o ΔS. O que eu quero falar de lei de Torricelli aqui é uma outra lei que é a seguinte: imagina que você tenha um reservatório de água, tá certo? E você faz diferentes furos em diferentes alturas. A gente sabe que na parte mais baixa, o jato de água vai ser o mais forte, né? Ou seja, a água vai mais longe do que alturas intermediárias, quer dizer, alturas mais altas, né? A água que está aqui, ela sai com uma velocidade menor do que essa, que consequentemente é menor do que essa, e assim por diante, né? E basicamente o que define, né, a velocidade com que a água sai por esse buraco é a altura dessa coluna de água aqui. Então, como essa altura aqui é maior, a água vai sair aqui com mais força, aqui a altura é menor, a água vai sair com menos força. E a lei de Torricelli, ela basicamente relaciona essa velocidade com a altura de onde você fez o furo, tá certo? Mas vamos fazer uma pergunta que é bastante simples. Vamos dizer que eu quero saber qual que é a velocidade com que a altura do nível da água desce, tá certo? Então, vou fazer um modelinho bem simplificado, que é o seguinte. Eu imagino que eu tenho aquele depósito de água, tem um furo bem aqui embaixo, só um furo. Então a água vai jorrar por aqui, tá certo? E à medida que essa coluna de água vai descendo, né, à medida que o tempo passa, ela sai de uma altura máxima, ela tem uma altura que depende do tempo, até chegar na altura mínima aqui, que é o zero, que é o chão, tá certo? E a pergunta é, como é que essa altura varia com o tempo, né? Bom, baseado na lei de Torricelli, a gente sabe que a variação, quer dizer, o quão rápido isso aqui desce, depende, obviamente, da altura dessa coluna de água até a base, né? Eu falei para vocês da lei de Torricelli, quanto maior a coluna d'água, mais força o jato vai sair. Se o jato sai com mais força, consequentemente, o nível da água desce mais rápido. Então, a variação da altura com o tempo depende dessa distância aqui, que é justamente aquela altura onde você está com o nível da água menos a altura mínima. Agora, isso aí é proporcional, obviamente existe uma constante proporcionalidade, porque essas duas equações têm que ter a mesma dimensão, né? Isso aqui é um espaço dividido por tempo, isso aqui é um espaço, então assim, isso aqui tem que ter uma dimensão de inverso de tempo, mas eu não estou preocupado em saber quem que é essa constante exatamente. O que é importante é notar que existe um sinal de menos aqui, porque eu estou dizendo, olha, ela é proporcional. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, essa distância aqui, essa diferença é um número positivo. E o nível da água está abaixando, ou seja, a água, um instante de tempo posterior, está numa altura menor que no instante de tempo anterior. Portanto, ΔH é negativo. Portanto, dH dt é negativo. Então, eu sou obrigado a colocar um sinal aqui de menos, né? Então, esse sinal de menos significa simplesmente que a variação ela é a velocidade com que a água desce é negativa, porque a água está baixando, tá certo? Bom, se eu resolver essa equação, eu falar, bom, vou pegar a situação mais simples, que o nível mínimo da água é zero, né? É claro que eu poderia pegar qualquer nível mínimo de água, não muda nada na resolução dessa equação, mas eu vou colocar o H mínimo como sendo zero para ficar um pouco mais fácil. E eu caio nessa equação diferencial que basicamente está me dizendo o seguinte, olha, qual que é a função que derivada é proporcional a ela mesma? Né? E vocês conhecem uma função que derivada é proporcional a ela mesma, que é a função exponencial. Se você derivar a função e elevado a x, isso vai dar, obviamente, e elevado a x. E se você derivar a função e elevado a menos x, isso vai dar menos e elevado a menos x. Portanto, a função exponencial com expoente negativo, a derivada dela é igual a menos ela própria, tá certo? Mas como é que eu mostro isso matematicamente? Como é que eu resolvo essa questão matematicamente? A gente usa um truque bastante simples. Eu faço basicamente o seguinte, eu passo esse h para cá dividindo e passo esse dt para lá multiplicando e integro os dois lados. Então, se eu fizer dh dividido por h
integrar desde uma altura inicial até uma altura arbitrária, né? Passando o dt para lá, eu fico com alfa dt e a integral de um tempo inicial até um tempo arbitrário. Então, para resolver isso aqui, eu posso fazer simplesmente integrar dos dois lados. E integrar isso aqui nada mais é que escrever, né, a solução dessa integral, que diz, olha, que o logaritmo de h' entre o h arbitrário e o h inicial é menos alfa t menos t inicial, porque essa integral aqui ela é trivial de resolver, tá certo? Bom, se eu fizer isso, né, eu substituo os valores de h no logaritmo, eu fico ln de h menos ln do h inicial, ou seja, ln de h dividido por h inicial é menos alfa t menos t inicial. Ou seja, a resolução disso aí é exatamente que o h, como eu disse para vocês, é uma função exponencial elevada a um expoente negativo. Se nós usarmos o fato que a gente sabe que a altura inicial é a altura máxima da coluna, certo? E pegando o tempo inicial, quando a gente começa a cronometrar o problema, quando a altura é máxima, a gente faz o tempo inicial ser igual a zero, essa expressão vira simplesmente isso aqui. h de t é o h máximo e elevado a menos alfa t. Ou seja, o nível da água ele decai exponencialmente. Por que exponencialmente? Porque ele começa caindo muito rápido e ele vai caindo cada vez mais devagar, porque a coluna de água vai ficando mais baixa, vai ficando menor, 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 e a vazão de água se torna menor, tá certo? E daí você fala, pô, mas o que isso aí tem a ver com o capacitor? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar na altura da coluna de água como sendo a carga no capacitor, tá certo? Aí a coluna máxima que eu tenho, a altura máxima da coluna de água, vai ser a carga máxima que o capacitor pode ter, que é uma carga que eu vou chamar que é igual a capacitância vezes a voltagem aplicada no capacitor, tá certo? E a altura mínima da coluna de água é quando o capacitor está vazio, não tem carga nenhuma. Então, o Q mínimo também é igual a zero, como H mínimo, tá certo? Se eu pegar aquela equação que eu achei para o H e substituir no lugar as variáveis correspondentes em Q, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente essa equação aqui, que diz que a carga no capacitor, à medida que ele descarrega, é a carga máxima que decai exponencialmente com uma constante de tempo aqui, né? Se eu quiser escrever, também eu posso escrever em termos da capacitância da voltagem. Só que agora vocês vão fazer uma pergunta, e é uma pergunta justa, que é o seguinte: mas quem disse que a equação que rege a variação da queda de uma coluna de água é a mesma equação que descreve a variação da carga de um capacitor descarregando, né? Porque eu fiz isso, parece ser razoável o que eu fiz, faz sentido, mas tem que ser matematicamente rigoroso. Eu não posso dizer, porque parece Não, vou mostrar para vocês que realmente é assim. Imagina o seguinte, quando a gente tem um circuito, né? A gente tem um capacitor, a gente sabe o que está acontecendo. Você tem um capacitor ligado numa fonte de tensão, você tem um resistor associado a ele. Por que você coloca um resistor? Porque o resistor, como ele dificulta a passagem de corrente, ele faz com que o capacitor carregue mais lentamente. Se você ligar uma voltagem direto num capacitor, ele quase que instantaneamente carrega. Então, o resistor está ali para fazer com que o capacitor carregue lentamente. E a gente sabe que por conservação de energia, pela voltagem, né, a voltagem na fonte tem que ser sempre a voltagem, né, a soma das voltagens do resistor e no capacitor. É que nem eu falei na minha aula, se você lembrar de voltagem como diferença de altura entre dois pontos, né, quando a gente faz a analogia com a gravidade, se você sai do pé da montanha, sobe o morro e desce e volta ao pé da montanha, o tanto que você subiu tem que ser igual ao tanto que você desceu, que é basicamente o que está escrito nessa expressão aqui. Só que a gente lembra também que no resistor, a resistência vezes a corrente é a voltagem, né? A voltagem do resistor é a resistência vezes a corrente, que nada mais é que a resistência vezes a derivada no tempo da carga, porque a corrente nada mais é do que a variação da carga no tempo. Já no capacitor, a voltagem no capacitor, o que ela é? A carga do capacitor dividido por C. Portanto, quando eu substituo esses valores de VR e VC na equação acima, eu fico que essa é a equação que descreve a variação de carga no capacitor, né? Só que lembra, eu estou descarregando o capacitor. Como é que eu descarrego o capacitor? Bom, simplesmente eu
começo com o capacitor carregado e tiro a fonte de tensão que o mantém carregado. Aí o que vai acontecer? As cargas que estavam na placa negativa vão migrar de novo para a placa que está com excesso de carga positiva. Ou seja, no descarregamento, ou na descarga do capacitor, o V da fonte é zero. E, portanto, se você colocar nessa equação V de fonte igual a zero, você fica com a seguinte equação, que R de Q dt mais Q sobre C é igual a zero. Ou seja, você cai nessa equação aqui, ó, que a variação no tempo da corrente é proporcional a menos aquela corrente que você tem. Que exatamente, se vocês lembrarem da equação que eu comecei falando nessa aula, é exatamente a equação da variação da altura da coluna da água, certo? Então, olhando aqui de novo, olha, essa equação que eu tinha para a variação, né, da coluna da água devido à lei de Torricelli, e essa é a equação que eu tenho, né, para descarregamento de um capacitor. E vocês notem que matematicamente é a mesma equação, portanto tem que ter a mesma solução matemática, com a diferença que aqui, nesse caso, eu sei exatamente quem que é o fator que regula o quão rápido o decaimento ocorre, que é simplesmente o produto da resistência vezes a capacitância, tá certo? Se eu quiser ver uma imagem disso aí, né, eu tenho essa imagenzinha aqui, que é bem interessante, porque ela mostra esse decaimento, né? E a gente, claro, como existe uma relação entre carga, corrente e voltagem, eu posso escrever essa mesma exponencial que decai no tempo, ou para carga, ou para corrente, ou para voltagem. Tá certo? É óbvio que eu sou obrigado daí a mudar as escalas, tá certo? E vocês têm então esse fator do tempo aqui, o RC, né? Quando eu tenho 1 sobre RC, né? Ou seja, se você botar 1 sobre RC aqui, o tempo é exatamente igual a RC, isso aqui vai ficar exponencial de menos 1, né? Então, passado um tempo de igual a RC, certo? O capacitor ele vai ter descarregado mais ou menos 63% do valor que ele tinha, ou seja, ele fica só com 37% do valor inicial dele, e assim por diante. Então, isso aqui, na verdade, é uma característica de quão rápido, né, os capacitores descarregam. Depende, obviamente, de quão grande o capacitor é, ou seja, quanta carga ele tem, mas depende também da resistência, porque a resistência é que vai fazer com que a carga que sai do capacitor flua pelo circuito, né, na forma de corrente com menor ou maior velocidade, tá certo? Então vocês veem que entender o descarregamento de um capacitor é como entender a variação de uma coluna de água que vaza de um tanque por um que tem um furo embaixo, tá certo? Então a conclusão que a gente tem é que se você usar a analogia da lei de Torricelli para o esvaziamento de um tanque de água com um furo, seja na lateral, seja na sua base, né, você está entendendo ao mesmo tempo o problema do descarregamento de um capacitor. Mas aí vocês perguntam, peraí, e o que acontece com o enchimento, o carregamento de um capacitor? Será que eu posso usar a mesma analogia? Né? Será que dá para entender a mesma coisa da mesma maneira? E eu vou mostrar para vocês que sim, é muito simples. O que a gente tem que imaginar? Imagina o seguinte, olha, imagina que à medida que eu estou descarregando, né, esvaziando uma coluna de água num cilindro, essa água está enchendo um outro cilindro. Então, o esvaziamento de um cilindro corresponde ao enchimento de outro cilindro. Tá certo? Com a mesma proporção, exatamente igual aos dois cilindros, tá certo? E é óbvio que o tanto de água que desceu já, né, a variação dessa coluna aqui é o tanto de água que está aqui embaixo. Se desceu, por exemplo, se eu tenho 3 metros de coluna e isso aqui caiu 1 metro, obviamente tem que ter 1 metro de água aqui. Portanto, a altura da coluna de água do tanque que está descarregando mais a altura da coluna de água do tanque que está carregando tem que ser igual à altura máxima que eu tenho inicial. Então, como eu disse, por exemplo, se eu tiver 3 metros, isso aqui tem 2, isso aqui tem 1, ou seja, 2 mais 1 dá 3. Né? Então, pelo fato de que é conservada a massa de água, o volume de água conservado,
carga também é conservada. Então, eu tenho que imaginar que quando um capacitor está descarregando e carregando, por exemplo, um outro capacitor exatamente igual com as mesmas características, o tanto de carga que se perde e o tanto de carga que se ganha, somados tem que dar carga inicial que eu tinha no primeiro capacitor, tá certo? Bom, se eu imagino isso aí, o que eu falo? Bom, eu sei que a altura, então, do tanque que está enchendo, né, no processo de enchimento, a carga tem que ser igual à altura máxima menos o tanque, a altura do tanque no processo de esvaziamento, ou seja, de descarga. Aqui é exatamente a mesma coisa, eu passo o QD para lá, fica aqui o QC, é Q0 menos QD de T, e eu sei a equação, eu acabei de mostrar para vocês como é que eu calculo a equação para H no descarregamento ou para Q no descarregamento. Então, quando eu substituo essa expressão e substituo a mesma coisa equivalente para carga, eu fico com essa expressão. Então, essa equação aqui descreve o processo, a variação de carga num capacitor enquanto ele está sendo carregado, tá certo? Eu posso obter a partir da equação que descreve um capacitor sendo descarregado. Se eu fizer um gráfico disso aí, olha que gráfico interessante. Isso aqui é um processo de carga e descarga, e carga de um capacitor, tá certo? Então, o que vocês notam? Vocês só têm que tomar o seguinte cuidado, que nessa figura eu estou fazendo um gráfico não de carga, tá? Mas eu estou fazendo um gráfico de corrente em vermelho aqui, vocês veem que a medida é em ampere, tá certo? Do capacitor descarregando. E aqui eu estou fazendo um gráfico de voltagem de um capacitor carregando, tá certo? E esse capacitor foi escolhido de tal maneira que ele tem 1 farad, a resistência tem 1 ohm. Então, aquela constante de tempo R vezes C é igual exatamente a 1 segundo. E vocês notem que, basicamente, dado 1 segundo, né, isso aqui caiu para aproximadamente, né, 37% do valor que ele tinha, né, que é aquela famosa constante de tempo. Você pode pensar em termos de carga também, é exatamente a mesma curva, né? Então, a curva que decai exponencialmente, a curva que cresce exponencialmente. E quando eu, na figura anterior, falei, olha, vamos olhar, desculpa, para esse lado aqui, a carga mais a descarga é constante. Basicamente, o que essa figura está dizendo que, olha, qualquer ponto que você pega aqui, somado ao ponto que você pega aqui, tem que dar o mesmo número, que é uma constante, é uma linha reta. Se você pegar essa curva e somar ao valor dessa curva, vai dar sempre o mesmo valor para qualquer ponto das duas curvas, você já dá uma reta constante aqui em cima, tá certo? Nesse problema, justamente foi usado 1 farad e 1 ohm, porque essa tensão aqui, tá certo? Como você tem uma corrente de 0,7 amperes, né, você pode, pelo fator de 1 de todas as medidas, você pode transformar isso aqui diretamente em voltagem, tá certo? Se você pensar aqui, por exemplo, isso aqui é a resistência no capacitor, desculpa, a corrente, isso aqui, a curva vermelha é corrente, desculpa, isso aqui é a corrente que está passando no sistema, tá certo? Uma corrente de 0,7 amperes num resistor de 1 ohm dá uma voltagem de 0,07 volts. Então, você nota, ó, 993 volts com 0,07 volts dá 10 volts. 9,82 volts com 0,18 volts dá 10 volts. 9,5 volts com 0,5 volts dá 10 volts. Tá certo? Então, esse gráfico ele resume de maneira muito ilustrativa o que eu estava descrevendo aqui. Só que eu escrevi em termos de corrente, mas é a mesma equação. Se você quiser escrever, desculpa, eu escrevi esse gráfico, essa função em termos de carga. É a mesma equação se você quiser descrever em termos de corrente ou em termos de voltagem, tá certo? Então, isso aqui vai representar o processo de descarregamento de um capacitor e a curva que é exatamente simétrica em relação ao meio, ou seja, é o espelhamento dessa curva aqui no eixo, que é essa curva do carregamento, elas são tais que elas sempre se somam e dão um valor constante, tá certo? E, de novo, lembrando que nesse problema, tá, esse gráfico é muito legal, porque como eu uso uma constante de tempo, aquele RC, que é igual a 1 farad vezes 1 ohm, isso tem que ter unidade de segundo, porque é tempo, então 1 vezes 1 dá 1 segundo, tá certo? Vocês veem que exatamente passando 1 segundo, você tem a queda, né,
de 63% aproximadamente do valor da voltagem, tá certo? Ou, se você quiser, nesse caso, da corrente, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa explicação, tenha ficado um pouco mais claro. E lembrando, quando você tenta entender um problema de física, né, um processo físico, muitas vezes ajuda você tentar buscar analogias com outros processos que são um pouco mais intuitivos, porque o caso do esvaziamento de um tanque, ele é mais intuitivo porque é uma coisa que nós podemos ver. Você fazer um furo, né, e ver o negócio esvaziando, tá certo? Ou você pode encher alguma coisa, né, você pegar um copo e falar, olha, eu quero encher esse copo até a borda, até que fique praticamente no limite. Você começa a colocar mais água no começo, e à medida que ele vai enchendo, você vai diminuindo o fluxo da água até que a borda vai chegando próximo da borda, você vai pondo menos água até que ele chega na borda do copo e não vaze, não cai água para fora. Então é o mesmo processo, tá certo? Isso nos dá uma intuição melhor de como é que funciona o processo de carregamento e descarregamento de um capacitor, que a gente não consegue, obviamente, ver os elétrons indo para lá e para cá. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.